Hey, Lawrence. How are you, my friend? Bem, galera, mais uma vez aqui falando de vôlei de praia. Eu sou o técnico Pedro Paulo Pepe Costa e daqui a alguns minutinhos a gente vai estar com a super atleta do Brasil, Tayana Lima. A gente ainda tem 3 minutinhos para as 4 da tarde. For those people from other countries, we will be doing this in Portuguese. I'm sorry, but yeah, we can meet later in other opportunities in English. Fala Adriano, beleza? Vou estar chamando a Tayana dentro de 2 minutinhos, tá? A gente vai estar falando bastante sobre a carreira dela, algumas curiosidades. A Tayana é uma atleta brasileira de sucesso, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela e vai ser legal. Tomara que a galera participe aí bastante. Vamos ver se ela já está aqui. Fala, Xande. Parabéns, Xande, técnico da Noruega agora. Parabéns aí, técnico da Noruega, sub-21. Deixa eu ver se a Tayana entra aqui. E aí, Tayana? Fala aí, tudo Tudo bem? bem? Quanto Tá me vendo tempo? bem aí? Tô sim, Verdade, né? Quanto tempo, né? Precisou a gente estar agora trancado em casa para eu te encontrar, né? é verdade. Tayana, então, eu tenho, desde que a gente começou essa coisa de quarentena, né? Eu tenho conversado com uma galera aí, comecei com o Oscar, depois fiz com o João, daquele site Amo Vôlei de Praia, depois com o Wallace. Então, assim, a ideia é fazer com vários atletas, treinadores, nutricionistas, enfim, com todas as pessoas envolvidas com vôlei de praia, né? E exitosas, né? Que são confundo tudo, português com inglês, com espanhol, que obtiveram sucesso, né? Que têm sucesso na carreira. Então, obviamente que você não podia ficar de fora, né? Ah, É uma das nossas super ah, estrelas. falar de vôlei pra mim é sempre um prazer, né? Um esporte que eu adoro, que eu amo e que só tô nele hoje por mais pelo meu amor do que por qualquer outra coisa. Né? É importante Ah, a galera saber disso, né? Mas a gente vai falar de bastante coisa aqui. Eu vou fazer uma apresentação da Tayana, mas ela vai adicionar coisas. A Tayana é uma jogadora relativamente jovem, foi vice-campeã da Copa do Mundo, não é isso, Tayana? exato. É campeã do circuito mundial já, é, é, inúmeras medalhas no circuito brasileiro, circuito mundial, ou seja, uma carreira extraordinária, campeã mundial sub-21 mais de uma vez, não é isso? Isso. E agora está jogando Voltei com a Fernanda. com a Fernanda de novo. Eu joguei com ela em 2014 e 2015. Metade ali, maio de 2014 até mais ou menos o fim de 2015. Aí a gente Uhum. agora, a gente retornou a parceria
continuando, né? A Uhum. gente parou. Muito legal ter voltado com ela. Até a gente se completa bastante. Com a Fernanda Vice-campeã do mundo, foi a exatamente. vice-campeã do mundo. Um É. dos títulos, um dos campeonatos mais incríveis que eu já joguei na minha vida. Foi ao lado dela e foi esse torneio lá na Holanda. E nesse Uhum. próprio torneio, um ano anterior, nós tínhamos conquistado a medalha de ouro na etapa de circuito mundial. Então, assim, é um lugar que para mim realmente tem boas recordações e com a Fernanda eu tenho duas grandes participações lá. Muito Uhum. legal. E você tá com que idade, Tayana? Eu tenho 35 anos. Ah, tá jovem ainda, vai jogar bastante. Vamos ver. Vai jogar. Não penso ainda em parar, até mesmo porque eu me sinto muito bem jogando ainda. Graças a Deus eu não tenho nenhum tipo de lesão, tenho um controle muito bem monitorado da minha preparação. Então isso é muito importante, principalmente na idade, né? Quando a gente vai atingindo, a gente sabe que isso é uma coisa inevitável, mas a gente pode fazer adaptações Uhum. que podem dar a gente um pouco mais de longevidade. Claro, claro. Muito barulho. Tá barulho aí? Né? Você tá me Também ouvindo bem? tô ouvindo. Ah, tá. E conta pra gente um pouco como é que foi o seu início no vôlei, Tayana. Você começou jogando vôlei de quadra, né? Eu comecei jogando lá em Fortaleza, né? Eu sou de Fortaleza, sou cearense. Eu comecei a jogar vôlei Uhum. com 9 anos de idade e eu comecei na quadra. Eu passei por todas as categorias lá no BNB Clube Fortaleza. E com 16 anos, mais ou menos, eu entrei na peneira da CBV, de Novos Talentos, que eles fizeram. Eles faziam polos, né, pelo Brasil. Uhum. E eu fui selecionada para o polo de Fortaleza. E comecei a jogar na praia ali, mas ficava praia e quadra, porque eu tinha 15 para 16 anos, então eu ainda estava terminando o colégio e eu jogava na quadra ainda. Então eu comecei com mais ou menos 15 para 16 anos na praia, mas sempre alternando com a quadra. Joguei na quadra até 20, 21, mais ou menos. E aí depois eu fiquei só na praia. E você era levantadora na quadra? Na verdade, quando eu comecei, eu aprendi a fazer de tudo um pouco, né? O Gugel Uhum. era o meu técnico lá no BNB Clube, então ele sempre falava pra gente que a gente tinha que saber um pouco de tudo. Mas, nas categorias até infantil, eu atacava. Que naquela época eu era até um pouquinho mais alta que as outras. Mas no juvenil, infanto, juvenil e adulto, eu levantava. Então, e minha paixão era levantar. Mas eu sempre tive vontade de saber fazer um pouco de cada coisa. Mas minha posição natural realmente é levantadora. Ah, tá. E daí veio esse toque maravilhoso, né? Então, muito tempo fazendo isso, né? Desde criança. Então, eu sempre gostei muito. Eu sempre via os jogos das seleções, das melhores levantadoras, Venturini, Fofão. Uhum. E eu disse assim, poxa, quem sabe, né? Tocar que nem elas, jogar que nem elas, mas. E aí foi uma coisa eu ficava muito tempo extra tocando, eu gostava disso. Então, acabou que eu faço isso a minha vida inteira. E pro vôlei de praia, isso foi sensacional, porque o jogo fica mais rápido, né? Eu tenho um Uhum. controle muito maior das ações de toque. Eu até brinco que eu prefiro 1000 vezes levantar de toque do que de manchete. Quando eu levanto de manchete, realmente é a minha última opção. Mas foi uma coisa que eu trouxe lá da base, lá de quando eu comecei. Então, eu tenho muita segurança nisso. Claro. E como é que foi essa transição? Porque é importante você falar dessa transição, porque as pessoas, elas, né, muita gente ainda tem a ideia de que o voleibol e o vôlei de praia, as pessoas falam, não, mas isso é a mesma coisa. Mas não é. A gente sabe que são dois esportes totalmente diferentes, né? Embora
uma coisa possa complementar a outra. Eu, na minha opinião, acho que o vôlei de praia, né, complementa muito mais o vôlei de quadra que o de quadra a praia. Não existe mais aquele mito, né, de não, você tem que passar pelo vôlei de quadra para ser um bom jogador do vôlei de praia, né? Não existe mais. E como é que foi essa sua transição? Foi uma coisa bem natural? Você chegou um dia, não, agora eu vou parar e Então, como é que foi? como eu te disse, com 15, 16 anos eu comecei a treinar nesse projeto de Novos Talentos da CBV e aos poucos eu fui gostando do esporte, né? É um esporte que, como eu te falei, quando eu era mais nova, eu sempre quis aprender a fazer tudo, de tudo um pouco. Passar, sacar, levantar, atacar. E eu tive a oportunidade de aprender. E quando eu fui para a praia, isso ficou muito evidente, porque você precisa de tudo. E Claro. isso me fascinou muito. Então, aos poucos, eu fui fazendo a transição, mas de forma bem natural, assim, não foi uma coisa... eu comecei na praia e vou dizer, não, eu vou ficar aqui. Não. Eu joguei meu primeiro Mundial Sub-21 em 2002, né, na Itália, e fui campeã desse torneio, saí do Qualify, tudo, eu joguei ao lado da Juliana. E ali, quando acabou, eu falei, eu quero isso para mim. Eu quero isso para minha vida. Então, assim, eu ainda joguei alguns campeonatos na quadra, mas depois eu fui focar só na praia. Então, existiu sim uma decisão minha, mas foi uma coisa bem natural. O processo de transição foi bem natural. E quando eu me vi, eu estava treinando, dei um break nos meus estudos, né? Que eu terminei com 17 anos. E até 20 anos, mais ou menos, eu só treinei na praia. Só treinei. Depois eu retornei meus estudos. Mas foi uma coisa realmente bem natural e uma coisa realmente que me pegou de uma forma bem... Foi muito bom. Realmente foi uma das melhores coisas da minha vida, né? E essa sua carreira sub-21, você começou com a Juliana, né? Você tinha 17 anos, você falou, em 2002 você tinha quanto? Você falou? Foi 18 campeã? anos. 18 anos. Eu tinha 18 anos. Eu tava 18. completando 18. Exato. Aí eu joguei com a Juliana, depois eu joguei em 2003 com a Juliana novamente, a gente ficou em quinto. E em 2004 eu joguei com a Carol Soberg e nós fomos campeãs. E aí, depois que terminou, né, finalizou meus anos de base, eu comecei a ingressar aos poucos no circuito brasileiro, né, jogando Qualify. Não ia a todas as etapas, porque não tinha, financeiramente ainda não tinha dinheiro para isso, mas nas etapas do Nordeste eu fui a todas. Já pensou Natal, Maceió, Aracaju, Salvador. Sempre tentava ir em todas, e aí eu fui fazendo a transição, que realmente é uma coisa muito diferente. Você sair da base e pegar o profissional, realmente é outro nível. Então, eu fui fazendo isso aos poucos e fui me introduzindo aí no circuito nacional, primeiramente. Essa transição da base pro profissional é que muita gente não aguenta, né? No meu tempo, por exemplo, assim, muitos da minha geração, né, que até hoje em dia são técnicos e tudo de sucesso, fizeram essa transição, né? Eu, por exemplo, tive muito êxito, né, no sub-20 até o sub-21, mas a transição foi bem dolorosa, não porque nós jogávamos mal, mas porque era uma coisa muito cara, né? Como você falou, não dava para ir para todos os torneios, né? Uma competitividade absurda. Eu ainda sou bem mais velho bem mais velho não, mais velho que você e já peguei uma outra galera jogando que o masculino era uma coisa assim, caramba. Então, muitas etapas eram no Nordeste. Então, para a gente sair do Rio de Janeiro para ir para o Nordeste era complicadíssimo. Aí você chegava lá, pô, perdia no Qualify, ficava no zero. Então, era um investimento de dinheiro muito grande, né? Então, essa profissionalização é que é realmente, se você conseguir, né, atravessar esse momento, aí, porque a gente tem muita gente boa que fica pelo caminho no Brasil, né? Fica. É Né? O Brasil verdade, assim. O Brasil é tem um.
se você for parar para ver, Fortaleza, João Pessoa, até a própria aqui, o Rio de Janeiro, tem muito atleta bom. Só que essa parte de investimento, né, naquela época, já era difícil, imagine agora. E eu contei Nossa, muito com a não. ajuda da minha família. Meus pais, realmente, eles falaram, é isso que você quer? Eu vou lhe ajudar. Então, assim, a partir do momento que eu fui passando os qualifies, ganhando um pouco de dinheiro, eu fui investindo na minha carreira, né? Então, eu pegava o dinheiro e investia na próxima viagem e guardava e investia. Ele não ficava comigo, era meu investimento, entendeu? Então, foi o start. Eu também eu tive apoio também da Federação Cearense, não posso deixar de falar, do Vigílio, ali naquela Uhum. época. Ele ajudou muito aqui, aquelas que estavam ali na base. Então, é um ponto importante também de se falar. Mas é importante dizer que o vôlei de praia é muita persistência, né? Então, você tem que. Você recebe sim algumas ajudas, mas você tem que persistir e você tem que pensar grande. Pensar que lá na frente você vai colher, mas aqui você tem que plantar, você tem que investir, você tem que dar um tempo, porque precisa de um tempo para você amadurecer no esporte. Não é um esporte fácil, não é um esporte que você chega da noite pro dia e sai ganhando. Não É um é. esporte, na minha época, muito competitivo, né? Para passar do qualifier é muito difícil. E foi assim que eu fui fazendo. Vou tirar o. Olha aí. O Ricardo falou que estava dando eco aí no som. Oi? O Ricardo falou que estava dando eco no som. Ele entrou aí de algum lugar e falou que estava dando Pera eco. aí que tá no outro fone aqui. Pera aí. Ah, Vou desligar aqui o fone. tá ouvindo? Tô no fone, mas eu vou desligar. Vou ficar só no. Fala. Não, essa e você falou uma coisa importante, que isso eu sempre falo para os atletas e, né, para os mais jovens. Eu agora estou aqui no Paraguai, né? A minha dupla está lá no Japão, a gente não pode se encontrar, mas tem que ter esse investimento pessoal, tem que ter essa cota de sacrifício. Então, não é essa coisa, eu quero dinheiro. As pessoas pensam, não, eu jogo direitinho, tem que me pagar para jogar, eu quero apoio, eu quero. Não, não é. Você tem que jogar muito bem, você tem que investir muito na sua própria carreira para depois você conseguir o apoio. Entendeu? Não é. A concorrência é muito grande. Então, assim, nós brasileiros, nós temos essa visão. Mas a gente vai muito lá para fora e hoje em dia, com essa coisa de seleção e tudo, esses jovens têm tudo na mão. Tudo. E eles não valorizam. Entendeu? Eles acham que é obrigação da federação pagar tudo para eles. E eles reclamam quando eles têm que comprar um almoço, quando eles têm que pagar uma diária de hotel, entendeu? Então, essa mentalidade é que é importante você tocar nesse assunto, né, dessa sua profissionalização, desse seu investimento, porque quem tá vendo a gente tem que saber, tem que aprender, entendeu? Não tem jeito. O tempo passa. Na verdade, quem vai ser ou não ser um jogador tem exclusivamente o atleta. Então, mais que óbvio, na minha as hoje as dificuldades são outras, mas existem dificuldades. Elas sempre vão. Então as pessoas, os atletas, eles para chegar lá depende deles. Então, não adianta se eu fosse um empresário investir no atleta, se ele eu vou parar de investir nele. Eu vou para outro. Então não adianta. Ele pode até ter esse comodismo que eu na época não tinha. Mas quem vai determinar onde ele vai chegar é só ele. Uma coisa que a gente. Ninguém realmente. O técnico, o preparador físico, as pessoas vêm para ajudar. Estão dizendo que o teu áudio está muito baixo. E realmente está baixo, está picotando. Com o fone estava melhor que o Então eu vou botar o fone.
É que o Ricardo Você tá meio no escuro aí, tá subindo cada vez mais a tua câmera, a gente só vê um monte de troféu e de medalha aí. tá com eco. Deve ser por causa da internet mesmo. Espera aí que eu vou... Vamos ver se Agora a melhora. gente tá vendo você, agora melhorou. Deixa eu arrumar um jeito pra câmera. Ah, parece que foi. Agora melhorou. Vamos ver. E, pois é isso mesmo. Não tem o que fazer se o atleta não quiser. Eles reclamam muito, né? Que não tem apoio, que não tem ajuda. Mas será que eles fazem por onde ter? Essa é uma pergunta. Será que eles conseguem, lá dentro deles, responder isso? Eu não tenho, Uhum. mas eu vou arrumar um jeito de ter. Não sei como vai ser. Eu sei que tem muitas pessoas, eu não posso também fechar os olhos para isso, muitas pessoas que passam realmente dificuldade, moram muito longe, às vezes não tem uma alimentação adequada. Essas pessoas realmente precisam um pouco mais de apoio, de ajuda, e se elas demonstrarem interesse, possa ser que isso aconteça, mas a gente está falando de um esporte que é de um esporte muito hoje está muito difícil de viver desse esporte, poucas etapas, o investimento cada vez menor, né? A base está com dificuldade de renovação, estão fazendo o CBV está fazendo um projeto, mas diferente da minha época, é a forma como eles estão encontrando de realizar as coisas hoje, no cenário que a gente se encontra, na dificuldade que o nosso esporte, que até hoje eu não entendo porque ela se encontra numa dificuldade tão grande, que é um esporte tão vitorioso. Tem muitas medalhas olímpicas, tem uma visibilidade internacional impressionante, mas não consegue, né, ter um boom, não consegue atrair investidores, não consegue atrair a atenção. Existem muitos amantes, né? Muitas pessoas que adoram o vôlei de praia, e são essas pessoas que mantêm vivo, eu acho, esse esporte. E os atletas que gostam muito, como eu falei, são apaixonados, né? Estão ali, tem muitos já estão, porque já estão há muito tempo, e os que estão chegando, eles estão tentando se inserir num contexto que é realmente muito difícil. Mas eu acredito que tenho fé que vai melhorar. Vai sim, isso é um debate que você sabe que Isso aí todo mundo que eu conversei, né, atleta, técnico, jornalista, enfim, investidor, todos falam a mesma coisa. É complicado. E, Tayana, e você ganhou bastante coisa, né? Milhões de campeonatos. Você tem ideia de mais ou menos quantos campeonatos você disputou? que eu disputei, não fiz essas contas. Eu não sou muito de Eu números, vi, né? eu tava vendo outro dia uns números aqui e, rapaz, eu vi um registro teu que eram 700 vitórias, pode ser 400 Isso, vitórias? foi 700 vitórias em 2000 e acho que 17, pode ser? Foi na Copa 700 do vitórias. Mundo, 700 vitórias. Que até Rapaz, a CBV fez uma matéria, foi muito legal. Nem eu sabia. Porque eu não me ligo muito a números, né? Eu só me ligo a números na hora de jogar, de tendências, né? Mas nesse negócio de títulos, de participações, eu sei que eu jogo desde 2002, sub-21 e 2020, são 18 anos se for contar isso tudo. Então, eu joguei bastante coisa, viajei o mundo inteiro. É uma das coisas que o esporte me ofereceu. São coisas que eu posso ficar falando horas aqui sobre o que o é esporte mudou a minha verdade. vida, como o esporte mudou a minha vida, né? Como o esporte É mudou o que eu verdade. sou hoje. Então, mas até é um pouco do que eu conquistei aqui. Tem muita coisa na casa da minha mãe, que eu fui deixando lá também. Primeiro porque eu não tenho espaço aqui, minha casa é pequena, então eu tento alocar, até tentei organizar aqui um pouco, mas graças a Deus tá aumentando aí e eu não estou tendo espaço, mas
eu tenho muito orgulho da carreira que eu tenho tido, né? Eu tenho, né? Porque ainda vou jogar alguns anos. Mas, Que bom. E qual é o que você considera a competição mais importante, o ápice da sua carreira? olha, eu joguei a Copa do Mundo, como eu falei, foi um evento muito marcante. Eu joguei 4 Copas do Mundo, né? São eventos diferentes, realmente. Eu nunca joguei a Olimpíada, então eu não posso comparar, nem existe comparação, porque a Olimpíada é uma coisa que para o mundo, né? Mas antes disso é a Copa do Mundo, que é do esporte. Então eu tive a oportunidade de jogar 4 Copas do Mundo e o melhor resultado foi o vice-campeonato lá na Holanda. Esse campeonato foi incrível, né? Até converso com a Beth, perguntei para ela uns dias desses aí, um tempo atrás, e ela também falou que foi um dos campeonatos mais incríveis, não só por ter chegado por a gente ter chegado na final, mas a atmosfera do evento, como era o evento, todos os jogos na quadra central, eram várias cidades, todos os jogos eram na quadra central, muita gente assistindo. Você jogar para muita gente é um negócio espetacular, uma sensação incrível, né? E lá fora eles valorizam muito o atleta, né? É um lugar que realmente ficou marcado na minha carreira. Foi, apesar de não ter conquistado o título, mas é uma conquista, e toda conquista deve ser valorizada e ter orgulho dela. Eu tenho orgulho de todas as minhas. Esse foi um dos campeonatos mais incríveis que eu joguei na minha vida. É óbvio que eu também falo que o campeonato de 2002 na base foi ali que eu decidi ser atleta de vôlei de praia. Então também eu classifico ele como um dos mais importantes da minha vida, porque ele me fez estar aqui hoje. Porque ele mudou a minha chavezinha na cabeça e eu falei para mim mesmo que eu ia me tornar um atleta de nível internacional. Então, foi ali que eu comecei a mudar o meu foco, a colocar o meu foco todo no vôlei de praia e partir para essa vida aí que eu acho louca, mas eu adoro. É verdade, Ana. Nossa vida é bastante louca, mas a gente não consegue largar, né? É um vício, né? É, E muito bom. essa Copa do Mundo de 2015, eu tava lá, né, com o Catar, mas não consegui ver vocês jogarem assim. No dia que vocês jogaram a final, eu já tinha ido embora, a gente ficou em quinto. E assim, eu imagino o que foi a atmosfera para vocês na final, né? Para a gente que ficou em quinto, ali a pontos da semifinal já foi uma coisa assim incrível, né? Uma conquista, né? Com o Catar, não é? Os meninos, Não era sim. Brasil nem Estados Unidos nem nada. E imagina o que foi essa final, né? Eu via pelos vídeos e tudo. Imagina o que Era. sofreu. Eram várias cidades e a gente ficou na cidade principal, a cidade que era a sede, né, digamos assim, do evento. Então nossos jogos foram todos lá e a gente, na hora do sorteio, a gente permaneceu na cidade. Então a gente ficou lá por 10 dias, 12 dias. Hum, As pessoas já iam pro nosso treino assistir e já tem até um. Eu lembro que a gente estava treinando, eu e a Fernanda, e tinha dois garotos, dois adolescentes. Eles perguntaram se a gente podia jogar um ponto contra eles. Aí a gente, claro, não sei o que, eles entraram na quadra. E aí o moleque deu um saque impressionante. Foi na minha linha, foi ponto. Ele saiu gritando, campeão do mundo, campeão do fez o mundo. ponto. Aí eu olhei assim pra ele, caramba! Ele meteu um saque em viagem, maluco, lá, fez o ponto. E aquilo ali, eu falei, gente, como aquilo ali mexe, né? Como aquilo ali foi uma coisa que... Nossa, eu e a Fernanda, a gente olhou assim, olhou um para outro, olhou para eles, viu a Não. felicidade deles, foi uma coisa incrível. As pessoas estavam numa Que, atmosfera ali com a gente muito boa, muito legal. que evento. E você considera essa parceria com a Fernanda a mais marcante? Ou qual a sua Olha, parceria mais marcante, assim? As outras não eu vão vou ficar estar chateadas, não.
Fala. Pode falar, Omar. Eu vou estar assim, não, na verdade, é tudo uma questão de momento, né? Eu tive, desde que eu comecei a jogar, eu tive a oportunidade de jogar com vários jogadores. Na verdade, eu tenho um currículo impressionante de quantas jogadoras eu joguei, foram muitas, né? Eu falo das que eu fiquei mais tempo. As que eu fiquei mais tempo, eu joguei com a Fernanda, fiquei um pouco mais tempo. Eu joguei com a Vivi também, que eu fiquei um tempo razoável. E joguei com a Thalita. Eu fiquei com a Thalita, depois nós retornamos ano passado, ficamos mais um ano. Então foram, na verdade, as que eu joguei mais tempo. E realmente foi muito, eu posso te falar, eu joguei com a Vivi e eu com a Vivian, dá um beijo pra Vivi. Ela não gosta de Instagram, mas vai deixar registrado aqui. Ela me chamou para jogar o circuito mundial. Ela, bora, vamos jogar. Ela tinha ponto, eu não tinha. Ela acreditou em mim e a gente conseguiu fazer final de Grand Slam em Klagenfurt, um lugar espetacular, você conhece, na Áustria. Depois a gente conquistou medalha de bronze no Canadá, a gente foi para semifinal na Finlândia, a gente fez várias coisas, a gente jogou vários torneios na Europa, então assim, foi um Com a momento Vivi, isso? com a Vivi. Foi com Então, ela que eu comecei, eu introduzi o circuito mundial. Então, ela Então, sabe o que eu lembro? A Ah, gente treinava aqui lá em Copacabana. isso, eu já não com você. Aí, Exatamente. aí, aí a tua parceira, quem era? Se machucou, não sei, a Virna. A Vivi. Aí engravidou, aí você com a Priscila, aí a Priscila não ia para o Mundial, você foi com a Vivian. Aí vamos para Exatamente. Roma, lá não sei para onde. Aí treinamos, treinamos, treinamos. Vocês saíram do Country Cota, cara. Jogaram 13 jogos, chegaram na final, cara. Isso, Esse eu não esqueço nunca mais. você até ficou no meu banco essa época, né? Porque eu jogava com a Esse eu não esqueço Priscila, nunca jogava com a mais, cara. Vivi. Foram 13 jogos. 13 jogos. E aí, como eu não posso dizer que isso foi marcante? Foi marcante, sim. É Porque verdade. eu entrei no circuito mundial, eu me apresentei e com ela eu ganhei um prêmio de jogador que mais evoluiu no circuito mundial. Então foi ali que eu dei as caras no circuito mundial. Então logo após eu fui jogar com a Thalita. E aí eu não tenho o que falar, eu fui campeão mundial com a Thalita. Então também me marcou. A gente venceu inúmeras etapas. Foi para semifinal em quase todas as etapas. Ano passado a gente fez todas as semifinais do circuito brasileiro. A gente fez um circuito mundial dentro das nossas condições. Ela voltando de gravidez num nível bem Uhum. equilibrado, né, com os outros times. Como também não posso falar que foi marcante. Foi marcante. E com Claro. a Fernanda, eu lembro que quando eu chamei a Fernanda para jogar, ela estava iniciando o vôlei de praia, ela estava jogando o circuito sul-americano. E aí eu chamei ela para jogar e a gente já foi direto para o circuito mundial e na segunda etapa a gente ganhou lá em The Hague, a gente ganhou a etapa do circuito mundial. Eu falei, nosso time aqui como não foi marcante? Fui para a final da Copa do Mundo, foi uma pessoa que eu tenho uma afinidade ímpar, né? A gente se dá muito bem e a gente conquistou muita coisa juntas. Ela, principalmente, que tava, eu já estava no vôlei para já um pouco mais de tempo, ela estava fazendo a transição da quadra, então ela também se apresentou no cenário internacional. Como não falar que foi marcante? Então, assim, é óbvio que eu tive outras parceiras, né, que me introduziram no circuito nacional, a Isabel, eu joguei com ela, outras, né? Eu joguei com a Juliana também, eu joguei com a Elisa, eu joguei com várias. Então, assim, mas eu posso dizer que essas três foram, Foram as mais. porque foram momentos bem diferentes, mas foram momentos muito importantes para minha carreira, para minha pessoa. Então, só tenho a agradecer. E hoje eu estou reeditando essa parceria com a Fernanda, né? A gente Uhum. jogou 3 etapas, né? A gente fez 2 semifinais, dois pódios. Então, assim, a gente está num trabalho, a gente está com uma proposta muito legal de treino, de objetivos. Então, tá sendo muito legal. Então a gente tem a mesma sintonia, o mesmo pensamento. A gente tem quase a mesma idade, ela é um ano mais nova do que eu. Então a gente está na mesma batida. Então tem tudo para funcionar e dar certo. Eu quero mandar aqui E só mandar
O Rodrigo tá mandando aqui, fala um pouco do retorno. O Rodrigo, ele trabalha comigo, né? O Rodrigo é o meu assistente, junto. Eu O Júnior, tô lendo aqui, ó. o Joanildo Júnior é o nosso técnico, o Rodrigo é o nosso assistente, né? E o Ricardo Moacir é o nosso preparador físico. E tem a Marcela, enfim, tem a equipe multidisciplinar que a gente tem, a Marcela Mac é a nossa nutricionista, então a gente treina no time Brasil, enfim, posso falar isso depois lá na frente, mas são pessoas que estão ali junto com a gente. Queria mandar um beijo pro Rodrigo. E vou falar para ele que ele não. Vou falar para você, para todo mundo aí, que ele nunca ganhou de mim na rataria. Só para ele ficar esperto. Rodrigo. Não tem problema não, Rodrigo. É difícil mesmo, é difícil. É difícil. Tem outros que estão trabalhando aí como técnicos de nível mundial, assistentes nível mundial também, que não ganharam nunca. Então é difícil. Não tem problema não. Não fica triste, não. Mas aí tem uma pergunta aqui da Natália Cortes Raulino. Quem decidiu retornar ao time com a Fernanda Berti? Olha, algum tempo atrás eu liguei para ela, mas ela estava fechada com a Bárbara, ficou com a Bárbara, depois a gente se falou. Enfim, na verdade, no fim do ano passado, eu tava, a Thalita já iria jogar com a Carol, eu tava meio sem parceira, né? Então eu tinha fechado com a Andresa, mas as coisas, né, no vôlei de praia mudam. Até falar da Andresa, que é uma menina com super potencial, tá aí com a Vitória, né? Que treina lá na CEL também, onde eu treino com os meninos. E forma um time muito, muito bom, novo, né? Mas essa coisa do vôlei de praia, quem chamou quem falou quem, as coisas meio que vão acontecendo, né? Então, eu e a Fernanda, a gente conversou, achou que era o momento de retornar e a gente fechou o nosso time aí. Não tem qual foi o momento, qual foi aquilo. É um efeito cascata às vezes, né? Ela teve a história dela com Bárbara, teve grandes conquistas, eu tive a minha história também. Mas às vezes as pessoas querem mudar, enfim, é uma coisa muito. O vôlei de praia tem muito isso, né? Então, mas a gente tá firme e forte. E às vezes as oportunidades aparecem e o que importa, você falou, já tinha falado com a Andresa, mas a oportunidade de voltar a jogar com a Fernanda apareceu. E o que importa é que você chegou para a Andressa e falou a verdade, entendeu? E foi honesta. A menina é muito nova, tem muita coisa para. Claro. Eu conversei bem com ela, mas a gente ainda não tinha, né? Ela morava em João Pessoa, ela mora em João Pessoa, mora no Rio, então é uma coisa assim também que lógico, nada impede, mas o ideal. Então você sempre busca o seu ideal, é sempre respeitando o próximo, como eu sempre prezei na minha carreira, sempre fui muito clara. E nosso esporte é assim, infelizmente, mas tá tudo de boa, tamo aí. O vôlei de praia já falou que proporcionou muitas coisas e proporciona ainda pra gente, né, que trabalha no mesmo ramo. E para os mais jovens aí que estão começando a jogar e tudo, é possível ter uma independência financeira, Tayana? Olha, com o vôlei de praia? Nesse momento, na verdade, você está pagando para jogar. Esse é o cenário que a gente se encontra hoje. O cenário brasileiro é esse. Tirando as atletas que jogam no circuito mundial, que também tem um investimento muito alto para jogar, né? Eu sei disso porque eu faço isso. Então, hoje, viver do vôlei de praia não dá. Eu estaria mentindo falando que daria. É um esporte que passa por um momento muito delicado. É um esporte que tem poucas etapas. Como um atleta vai se desenvolver com poucos torneios, se não tem torneios locais? Como ele vai conseguir apoio, conseguir uma bolsa, conseguir enfim. É uma coisa política também, econômica. É uma coisa que não está na minha alçada, mas eu tenho uma opinião sobre isso, bem, né, do que eu vivo, do que eu vejo. Hoje não dá para viver no vôlei de praia. Eu até falo que se você puder treinar, se dedicar e estudar, é a melhor alternativa. Sempre defendi isso. Eu faço isso, né?
eu tô terminando minha faculdade de educação física, eu tranquei ela por alguns anos, porque eu estava jogando circuito mundial e passava 4 meses fora, 5 meses fora. Mas hoje, com as etapas espaçadas, dá para voltar, fazer online, algumas cadeiras, apesar do meu curso ser presencial, falo com o coordenador, enfim, dou um jeito de fazer isso possível. Por que não os que estão começando, que tem poucas etapas e tem mais tempo, não associa aos estudos? Ou usa o esporte para ganhar uma bolsa na universidade, colégio, enfim. E tenta linkar isso, que é o que os países, como os Estados Unidos, como os outros países fazem. Ah, mas a cultura é diferente. Mas não quer dizer que você não possa também fazer dar certo, fazer acontecer. Então, é uma coisa que é possível, né? Porque hoje não se vive voo de praia. E um conselho meu, se você estiver ganhando rios de dinheiro por voo de praia, ótimo. Mas se não tiver, por que não estudar uma válvula de escape? Você aprende outras coisas, conhece outras pessoas. Você sai um pouco só vôlei. Às vezes você quer conversar sobre outras coisas. E isso pode até te ajudar quando você for para dentro da quadra, para o treino, para o dia a dia. Eu falo isso porque é o que eu faço e dá super certo comigo. E é um conselho até que eu dou para quem tá começando aí, que pode conciliar, que tem oportunidade, né, de conquistar uma bolsa, tem campeonatos universitários de praia, enfim. Quem não tem essa condição, porque, enfim, o nosso país a gente sabe que tem problemas nesse sentido econômico, as pessoas não têm oportunidade de muita coisa, mas por que não? Se tiver, agarrar, procurar as pessoas. Aí Fortaleza tem um projeto super bacana, que é o CT Side Out, que inclusive o técnico do nosso time, o Jânio Júnior, ele é o supervisor, ele capta novos talentos, ele dá uma ajuda, ele conversa com um para conseguir bolsa, ele proporciona sem treinamento dele uma coisa que poucos têm, que ele tem um preparador físico, tem academia, tem uma nutrição. Então, assim, é um cara que tem uma visão muito boa do esporte, que está tentando ajudar da forma dele, com as possibilidades que ele encontra. É um exemplo a ser seguido também. E, lógico, tem outros CTs, né? Eu estou dando o exemplo dele porque eu convivo com ele, e a gente conversa bastante. Mas tem outros, sim. Uma pessoa tem vários CTs aí, várias escolinhas. Por que não falar isso para os mais novos? Estuda, treina, faz isso, dissemina isso, espalha, para poder essas coisas. Para poder a gente, quando está num momento desse tão difícil, a gente olhar para o lado, para o outro e falar assim, cara, e agora? Estou desempregado. Claro. Os atletas estão desempregados. Os técnicos. Agora, nós, com essa crise, nós, alguns setores, né? Bom, enfim, o vôlei de praia, né? Os empregados do vôlei de praia, os que vivem do vôlei de praia, algumas funções estão com risco de extinção. Ou seja, porque, né, é uma cadeia, é um ecossistema, né, como o João estava falando outro dia, em que chega a um determinado nível que não tem mais como alimentar, entendeu? Exato. Você não tem jogadores jogando, você não tem dinheiro entrando, você não tem aquele assistente técnico ali, o preparador físico, ou seja, não tem trabalho. O senhor que monta a quadra, o cara que, entendeu? Aquela estrutura que a gente mantém, não existe mais. E, né, a gente tem até o Ricardo vendo aqui a nossa conversa, pô, é sempre um prazer. Exemplo, ele até vou dar um beijo para ele é um cara que pode falar com muita propriedade, porque ele viveu vários tempos, vários momentos do voleibol. Ele sabe muito bem, e ele sabe o que o nosso vôlei está passando, ele sabe a dificuldade e sabe que a gente olha para o horizonte e a gente não vê muita... A gente queria ter respostas, mas a gente fica tentando buscar, porque tem coisas que não dependem só do atleta, né? Não, claro. Nós criamos um modelo espetacular de competição e de profissionalização. Ou seja, nós somos o único país no mundo em que os jogadores vivem de vôlei de praia. Mas eu acho que faltaram pilares de sustentação para esse negócio.
Entendeu? Então você tem outros sistemas, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm essa coisa de conciliar as universidades, né, o esporte com o estudo, mas eles não têm a profissionalização de determinados esportes, Exato. né? É. Então, assim, nós temos a profissionalização. Por que não buscar um modelo de conciliação do estudo, né, de uma carreira acadêmica e desportiva, dando sequência com uma profissionalização, entendeu? Indo paralelo com a... Então, assim, eu acho que é, pode-se combinar o melhor dos dois mundos, entendeu? Sim, claro. Pode-se combinar o melhor dos É dois que mundos. a gente. Eu falava lá, é um absurdo, eu acho, com a quantidade de jogadores que os Estados Unidos têm, não ter uma liga profissional de vôlei de praia. Entendeu? O jogador que está lá na universidade, ele não pode jogar um torneio e ganhar US$ 1.000 de prêmio. Não pode. Isso para mim, porque nós estamos acostumados aqui a jogar e ganhar o dinheiro. Uhum. Mas aqui a gente está acostumado também a ver o cara jovem que começa a jogar e começa a correr o circuito a parar de estudar. Aí a gente entra numa crise É. dessa, o cara não estudou, o cara não tem trabalho. Entendeu? O cara não. Na Então, verdade, assim, o que eu te falo é que eles têm isso, né? A universidade, não pode jogar, não pode ganhar dinheiro, mas eles estão. Os atletas pagam faculdade. E a faculdade é muito cara nos Estados Unidos. Então eles ganham dinheiro, sim, se você for pensar dessa forma. Então, claro, assim, eles deixam de pagar a faculdade, às vezes muitos eles ganham a que bolsa, isso, que é um claro. absurdo. Que todo mundo sabe. Que eu conversei com um americano, ela falou, cara, a universidade é um absurdo por ano. Então, eu tô aqui jogando para a universidade, eu tô ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro e Claro, educação. Então, a forma deles, a gente também não pode achar que a gente tem que fazer igual, porque nosso sistema é diferente. A gente tem que fazer um ajuste e uma tentar fazer o adaptação. melhor modelo para o nosso sistema, para o nosso país. Exatamente. Mas isso vai de acordo com cada um, com a cabeça de cada um. Eu penso dessa forma, né? Eu sempre achei o estudo muito importante, a educação muito importante, independentemente se você quer ser ou não profissional, ele vai sempre estar em paralelo. É lógico, eu não faço 10 disciplinas no semestre, porque eu não tenho como me dedicar a essas 10 disciplinas. Mas eu pego de acordo com o meu calendário. E eu faço. E eu botei isso como meta. Assim, até tem uma pergunta aqui se eu penso em me dedicar ao vôlei de praia quando parar de jogar. Na verdade, eu ainda... É uma fase da minha vida que eu ainda estou pensando o que eu vou fazer. Mas já estou pensando nisso de uma forma muito mais próxima, porque eu estou muito mais perto de parar do que quando eu tinha 20 anos. Isso é um fato. Mas eu não acredito que eu trabalharia como técnica de vôlei de praia ou algo assim. De repente, se eu fosse trabalhar com esporte, algo um pouco mais bastidores. Mas isso aí não é uma coisa que eu ainda tenho fixo na minha mente. Estava respondendo uma pergunta. Mas é uma coisa que está em stand-by. O Ricardo está falando aqui que já tem alguns atletas recebendo Uhum. nas universidades, além das bolsas. Legal. Então, assim, é uma forma que eles estão encontrando de dar um apoio, né, financeiro para os atletas, né? É uma coisa bacana. Além de você ganhar uma bolsa, você tem um suporte um pouco maior para poder, quem sabe, evoluir ou, enfim, não sei o propósito, mas sempre ajudando, isso vai fazer com que existam muito mais atletas. E os Estados Unidos está Claro, muito mais perto de ter muito mais atletas do que o nosso país, porque eles abriram vagas na universidade, então os atletas estão procurando técnicos, preparadores físicos para se capacitar, para poder ter condições de ter uma bolsa. E aí os profissionais que estão nos bastidores estão ganhando com isso. O diferente aqui no Brasil. Muito difícil ser técnico, preparador físico, auxiliar. Eu sei porque eu tenho meu marido, meu preparador físico. E ele, na verdade, ele só tá até hoje no vôlei de praia porque eu tô jogando. Ele já falou pra mim, quando você parar, eu paro. Ele dá palestras, ele dá curso de primeiros socorros, ele dá aula de judô, ele é professor, ele é faixa preta, então ele tem outras coisas, mas ele tá no vôlei de praia porque eu ainda estou e a gente tem esse propósito juntos. Mas eu sei disso, a dificuldade, porque eu estou dentro de casa. Então, tem muitos aí. Posso te dar
A Agatha trabalha com o marido, que é preparador, a Thalita com o Renato, a Bárbara trabalha com o Rico, eu trabalho com o Ricardo. Porque são pessoas que estão ali junto com a gente, independente da nossa situação. Fica menos difícil. E eles são capacitados, graças a Deus. Mas imagina só, se eu não tivesse. Eu tenho que pagar o preparador físico, por fora, o técnico. Como é que eu ia sustentar esse povo todo? E para você ter resultados, você tem que ter investimento. Não adianta você ir para a praia e ficar dando saque sozinha, porque você não vai a lugar nenhum. Você precisa de um técnico, você precisa de um auxiliar, você precisa de um preparador físico, você precisa de um nutricionista, você precisa de um fisiologista. Você precisa disso para você ter resultados. Lógico, quem pensa em alta performance. A equipe multidisciplinar, ela é fundamental. E ela tem um custo. Então, eu faço esse investimento. E é talvez por isso que eu esteja... eu tenho um planejamento. Eu tenho 35 anos, então vamos ajustar a carga, vamos ajustar o tempo, vamos ajustar... Tudo isso é pensado, é analisado, é estudado, é planejado e executado. E assim que o esporte de alto nível tem resultado. Não adianta você chegar lá na praia, oi gente, tudo bem? Dá um treino outro dia, não planeja nada, não faz nada, não vai a lugar nenhum. Assim é no esporte e na vida, não tem jeito. Pensando em alto nível, a equipe multidisciplinar é fundamental. Hoje em dia, você conta... O Garrido está primeiro perguntando se trabalhar com os companheiros é uma maneira econômica. Olha, responde aí, Garrido. Por que não? Você paga igual? Vamos falar logo. Você paga igual? Eu pago igual. Eu tenho uma relação profissional com ele, com o Ricardo. Paga igual é aquela coisa, não, amor? Não. Amanhã eu te dou. Não, amor, porra. Não tem. É uma coisa que eu também falei para ele, eu só aceito se for assim. Você é meu preparador físico, eu tenho responsabilidades com você. Né? E aí a gente combina, ele tem o que é combinado. Não, eu não vou te dar esse mês. Não tem isso, não tem nada a ver. Aqui, tudo é dividido, tudo é estipulado, ele tem as responsabilidades dele, eu tenho as minhas, e não tem porque é marido, não vou te pagar. Não existe isso. Ele é profissional. Exatamente. Ele tem os investimentos dele, no caso dele, tem uma filha para cuidar, então tem nada a ver, não pode misturar, gente. Exatamente. Profissional. Ele é pago pelo que ele faz, eu cobro ele. E vem cá, então a sua equipe, você tem uma equipe toda multidisciplinar, você já falou que é muito importante. Fala, o seu técnico, eu não conheço o seu técnico, ele é novo para mim. Quer dizer, ou eu sou novo, eu não conheço, eu nunca encontrei com ele, eu já encontrei com ele. Ele tá aqui, ó, tá vendo? Ele até falou, Pepe, vai salvar esta live no Stories. Vou, olha, essa live ela vai ficar ela aparece lá no Story e depois eu salvo, ela vai estar sempre disponível lá no meu YouTube lá. Então, quando quiser ver, ela vai estar sempre lá. O Júnior, ele falar um pouco dele, ele trabalhou em São Paulo, na quadra, no Finasa, com um time de base feminino. E aí ele foi para Fortaleza, mudou a vida dele e foi trabalhar com o Evaldo. Ele começou a assumir, né, os treinamentos do Evaldo, que joga o circuito brasileiro, né? E aí formou o CT Side Out Brasil, que ele tem outros atletas. Né? Lá em Fortaleza? Lá em Fortaleza, com masculino. Sim. E aí, um cara novo, com boas ideias, com iniciativa. Então, eu e a Berta, a gente conversou e a gente achou que ele seria ideal para o nosso momento e nós o convidamos para fazer parte do nosso time. E aí ele veio morar no Rio de Janeiro e estava até então dando treino pra gente, pro campeonato, só que aí com essa quarentena ele voltou para Fortaleza porque as coisas todas dele estão lá. Então, mas ele é um cara que vê muito bem, que é muito
tem uma visão muito boa do nosso esporte. A gente precisa de gente, pessoas novas, né, com boas ideias, disposto a fazer algo diferente com o nosso esporte. E eu acho que ele tem essa proposta, assim como você também está no cenário internacional, já foi com alguns times. Eu tenho também para falar a Carol, que foi jogadora, tem um CT lá em Fortaleza, Uhum. também treina tem um grupo de meninos que ela dá treino para o Master também. Então, assim, são pessoas que têm uma visão mais ampla do esporte, que pode agregar, na minha visão, para o nosso esporte. Então, eu e a Fernanda resolvemos que nós queríamos pessoas assim ao nosso lado. Junto com o Ricardo, que já está há muito tempo aí, tem mais experiência, que pode trocar muitas ideias com o Júnior. E com o Rodrigo também. O Rodrigo é estudante de educação física, o Júnior é formado, o Ricardo não tem o que falar, ele é formado, é fisiologista, então todos têm entendimento daquilo que estão fazendo. Então a gente queria pessoas assim. Além de ser um grupo fantástico que a gente escolheu, né? São pessoas incríveis. E o Júnior tem essa proposta. Então, você vai encontrar com ele ia para o circuito mundial, né? Com esse problema, mas ele continua e com certeza a gente vai se encontrar aí quando tá com o time do Japão, não é isso? Eu tô com o time do Japão, mas o meu time é um time jovem, é um time que não tem tanto ponto assim. A gente está brigando para entrar nos torneios de 2 estrelas, 3 estrelas, está quase impossível. Ou seja, o meu caminho vai ser diferente do seu agora. Então, eu tô ainda agora, voltei lá pro. Vou ter que fazer essa escalada de A novo. Mas escalada. o mais importante é que a gente vai jogar o pré-olímpico do Japão, né? A gente, Legal. de 6 duplas que jogam, nós somos a número 6. Ou seja, estão dando uma chance. Vamos ver, Legal. né? Galera, o negócio é o seguinte, a gente vai desconectar e conectar de novo, tá, Ana? Porque isso aqui vai interromper já já. Só tem 1 hora. Então a gente Tá vai, bom. eu vou sair e vou entrar de novo. Então Tá, eu vou vocês responder as voltem aí. perguntas. Beleza. Vocês voltem aí. Valeu.